E aí, seres humanos, como é que vocês estão? Beleza? Hoje a gente vai falar de um assunto mais pessoal da minha história, de como é que eu entrei, conheci isso tudo. É porque a gente começou falando de bruxaria aqui, de magia, espiritualidade, só que vocês nem sabem como é que eu conheci esse universo maravilhoso de expansão e tal. Então eu vou contar pra vocês como é que foi. E eu espero que vocês curtam o vídeo. Então, eu vou começar falando desde quando eu era lá pequenininha. Eu sempre tive um pé na espiritualidade. A minha família ela é espírita, minha avó é médium, da paz, então eu sempre estive nesse meio. Só que eu não ligava muito pra isso, eu não prestava muita atenção, eu não dava muita atenção a esse meio espiritual, só que sempre fui muito ligada à natureza, sempre fui muito ligada a essas partes ocultas do ser humano. Enfim, aí quando eu fiz os meus 17 anos, 18 anos, eu comecei a me envolver com umas paradas não muito certas, com umas pessoas não muito certas. E, enfim, eu tava achando que tava cabuloso, né? A fodona, a cabulosa, que não tem que ligar pra nada, nem pra ninguém, que só faz merda, enfim. Aí, um belo dia, eu surtei e eu já havia tido surtos antes, mas esse foi o ápice pra o universo chegar em mim e falar: ô, dá um tempo aí, acorda. Foi o seguinte, eu tinha surtado e aí eu tava lá na gameleira e tipo, eu comecei a correr pela rua e subir correndo. Quem mora aqui em BH sabe, tem a rampa que sobe pro metrô e tal. E eu chorando, surtada, tipo, tava subindo, correndo, eu só queria chegar em casa e, enfim. E aí apareceu uma menina, eu não lembro o nome dela, e eu nem sei se ela real é materializada aqui na Terra, tipo, enfim. Se você for menina, deixa um comentário. Se você for menina, deixa um comentário aqui, por favor, porque você salvou a minha vida. Aqueles, né? Enfim, aí tipo, eu subindo e tal, correndo, chorando, ela me parou e começou a falar sobre Deus e o universo e os meus anjos e como eu era forte, como eu ia superar tudo que estava acontecendo. E aquilo foi me tranquilizando, a energia que ela estava emitindo pra mim tava me tocando e tava me tranquilizando. Enfim, ela comprou uma água pra mim, aí depois desse tempo eu comecei a me questionar sobre a minha existência, sobre formas de vida e universo e tipo pessoas, e comecei a me questionar e isso foi me deixando mais louca, tipo assim, louca. Porque eu fui me sentindo que eu tava diferente, que eu era diferente dos demais humanos, tá ligado? Tipo, a minha consciência tava tomando a percepção de que eu tô aqui, tá ligado? Tipo assim, que eu realmente, que o meu espírito, porque a gente é espírito, a gente não é carne. O meu espírito tomou a consciência de que ele tava aqui. Eu me sentia sozinha, eu me sentia desamparada, eu sentia que eu não podia conversar com ninguém porque ninguém ia me entender o que eu tava falando. E, gente, se vocês compreenderem o que eu tava falando, deixa aqui nos comentários, porque quem desperta, quem começa a ter essa percepção, fica meio surtado, fica meio pá, e é muito bom a gente poder compartilhar essas coisas e ver que somos realmente todos um e que realmente estamos despertando. Enfim, voltando pra história. Aí eu comecei, tipo, a sentir que eu tava muito sozinha e foi aí que eu fui buscar uma ajuda psicológica dentro de um centro espírita, que é o centro onde que minha avó frequenta. E aí, tipo, eu fui e busquei e tal, eu conversei com a moça lá, a gente teve uma conversa super cabeça, super expandir a consciência e tal. E, tipo assim, depois disso, começou a vir vários sinais do universo, entendeu? Tipo, sobre a minha existência, várias frases que faziam sentido pra mim, várias sincronicidades que faziam sentido pra mim. E foi o momento em que a namorada do meu irmão emprestou pra ele um livro que um hippie tinha dado pra ela, tipo, todo rasgado e, tipo, colado com fita adesiva, todo regaçado o livro, tipo, aí chamava As Valquírias. Quem quiser dar uma olhada, esse livro é incrível, incrível, vocês precisam ler esse livro. Eu vou colocar aqui a capa dele. Aqui em algum lugar daqui. Isso eu não apontei, amiga. Aqui. Enfim. Aí, tipo, o meu irmão foi e me emprestou esse livro. Esse livro fala sobre canalização e sobre energia e sobre alquimia. E, tipo assim, eu apaixonei por esse universo.
E aí depois que eu terminei de ler esse livro, As Valquírias, ela me emprestou outro. Esses livros são do Paulo Coelho, ele é um autor incrível, vocês precisam, quem gostar desse tipo de assunto e quem precisa compreender, acha que precisa compreender esse tipo de assunto, ele explica perfeitamente, as palavras dele são claras, são sábias, são incríveis. Enfim, eu fui pedir pra ela O Alquimista, que é outro livro do Paulo Coelho, e ela foi e me emprestou. Só que aí aconteceu várias coisas depois, a gente se afastou um pouco e acabou que ela teve que pegar o livro de volta e eu não terminei de ler. Nisso, o meu avô ficou muito chateado porque ele viu que eu tava adorando ler aquilo e ele viu que eu fiquei chateada, ele ficou chateado e me levou... Não faz propaganda. Não. Me levou numa livraria. E aí eu fui na parte dos esotéricos e tudo mais e eu encontrei esse livro. A capa desse livro me chamou a atenção. E eu comprei. Não era o Alquimista, eu estava procurando o Alquimista, só que quando eu bati o olho me chamou a atenção. E aí eu comecei a ler e foi a partir disso que eu comecei a me apaixonar perdidamente pela magia e pela bruxaria, porque esse livro, ele é um grimório. Aqui. Ele é um grimório e ele tem enciclopédia de encantamentos, magias, fórmulas. Tem absolutamente tudo que quem tá querendo saber sobre isso precisa. Em essência, a magia é a redescoberta de suas habilidades para criar. O que você cria ou faz acontecer hoje refletirá em como você vai lidar com o amanhã. Sem contar nos outros livros também, o Guia Essencial da Bruxa Solitária, que me ajudou bastante também. E foi a partir de lendo, estudando, e lendo, pesquisando, e lendo. Gente, lendo e estudando. Pra você saber bruxaria, pra você saber magia, você precisa ler e estudar o tempo todo. É uma escola sem fim, não tem como. Amiga, você tem esse livro? Eu te empresto. Ele é ótimo. Ele é tipo assim, ele é sobre uma menina... Esse cara é o cara, gente. Ele é sobre uma menina que ela tentou se matar. Aí depois ela sobreviveu. Só que ela ficou internada. E aí, ela, tipo, por ter tentado se matar, aconteceu alguma coisa no corpo dela que ela machucou alguma parte do corpo dela que não era reversível, tá ligado? Ela não conseguiria curar isso, os médicos não tinham mais nada pra fazer. E ela descobriu que ela tinha um tempo limitado de vida dentro desse lugar aí. E aí ela vai, nesse livro, contemplando sobre questões da existência dela e sobre como ela queria morrer e agora ela realmente vai. E ela meio que sabe quando, tá ligado? Véi, é um negócio... O Paulo Coelho é um ator sensacional, gente. Ele escreve... Nossa. Gente, Paulo Coelho, ele é um escritor sensacional. As palavras dele, gente... Ai, gente, não tem nem como eu expressar. Vocês precisam ler. Também tem esse livro aqui, ele é sobre a Wicca, a religião. Só que tem muita coisa aqui válida para a prática da bruxaria. Porque a Wicca, eu já expliquei num vídeo anterior, que utiliza a prática da bruxaria, mas ela tem seus dogmas e suas regras. Mas aqui explica muita coisa também, quem quiser dar uma olhada. Tem vários sites, vende na internet, vende nas livrarias também. E temos também essa aqui, a Clavícula de Salomão, que também é muito bom. Vocês acham esses livros na parte esotérica da livraria? Sempre tem, com certeza todos esses tem, porque esses livros aqui são incríveis. Menos o do Paulo Coelho, que agora essa edição não existe mais, eles fizeram uma nova edição. Tem uma nova capa, eles mudaram coisas nas escritas, mas continua bom, mais ou menos. Eles tipo, adolescentizaram o livro, tá ligado? Era um livro adulto e sério, mas eles falaram, vamos chamar a atenção dos teen, e aí eles tipo uns trem meio Aí os adolescentes doidão, meio rebeldão, tá ligado? bruxaria, os negócios. Não, do Paulo Coelho nem tem nada a ver com bruxaria, não. É só tipo a menina decide morrer e aí de repente ela vai morrer mesmo e... Tipo... Ai, qual parte que eu tava falando mesmo? Mas enfim, foi com esse livro aqui que eu comecei a me apaixonar pela bruxaria. Mas a história é essa, e a partir disso eu comecei a pesquisar e estudar e pesquisar na internet e em vários outros tipos. Tem vários livros em PDF também, que são incríveis. Pra quem não tiver a oportunidade de comprar, mas se você tem, compre pra ajudar o autor, porque o autor não ganha dinheiro com mágica, ele ganha vendendo livro, então compre. Exatamente. Enfim, foi assim que eu me apaixonei pela bruxaria e que eu comecei a conhecer esse meio mundo maravilhoso, oculto e incrível.
E é isso, gente. Eu recomendo porque a bruxaria nada mais é do que cultuar as coisas que estão vivas e entender, compreender outros seres humanos, ajudar, auxiliar na expansão da consciência. E a minha intenção que eu tenho aqui com esse canal, entender, fazer vocês compreenderem algumas coisas que talvez vocês não compreendam. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por estarem acompanhando aqui. Se vocês gostaram do vídeo, curta por gentileza, compartilha se vocês gostarem do assunto também. Me siga aqui na rede social pra gente ficar mais conectado. E é isso, beijos de luz e